Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Relembro de imediato que aqueles que estejam nos vendo usando um celular, coloque na horizontal, porque vamos apresentar algumas telas que vão nos ajudar a expor o nosso tema. Que tema? Suicídio e a reverência pela vida. São as razões por que estamos trazendo esse tema. Uma delas é a frase, a afirmação, que está na tela de vocês, que é do nosso amigo Marco Prisco, que é um mentor que trabalhava junto com a Joana de Ângeles, com o Divaldo Franco. Ele diz: viver um impositivo biológico. Entretanto, viver com elevação, na busca de equilíbrio, é um desafio. Porque estamos colocando essa frase porque nessa busca de equilíbrio, se ela não for feita com equilíbrio, e em muitas situações isso ocorre, muitas pessoas descambam para o suicídio, porque não conseguem, por múltiplas razões que nós vamos ver, alcançar e superar os desafios, às vezes muito difíceis, no dia a dia. A segunda razão de por que nós trazemos reiteradamente no tempo esse tema é que em 2005, um mentor, que é um médico, Dias da Cruz, que talvez vocês não o conheçam, ele foi professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, especialista, um dos fundadores assim, da homeopatia no Brasil, foi amigo próximo do Bezerra de Menezes, conviveram na mesma época, trabalharam na Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, e em 2005, a data é importante, 2005, portanto há 20 anos, ele nos trouxe um apelo, que era um alerta na época, e era um apelo. Que apelo? Eles, o plano espiritual, estava identificando que o suicídio estava aumentando muito em duas faixas da sociedade, nos jovens e nos idosos. Vejam bem, essa mensagem é de 2005. E ele dizia, em função disso, nós fazemos um apelo no plano espiritual para os espíritas, para as casas espíritas, que elas possam implementar programas, palestras, estudos de prevenção do suicídio. Porque as consequências do pós-suicídio, em termos espirituais, são sempre difíceis de serem tratadas, demandam muito tempo, muito trabalho. Então, fica esse apelo, veja bem. Isso em 2005, repito. Muito bem. Esta semana, em abril e em setembro, agora, nós tiramos a seguinte informação que estava numa revista aqui de São Paulo. E a informação era a seguinte: veja bem, 2025, o apelo, certo, do mentor Dias da Cruz era em 2005. A informação dizia o seguinte: o estado de São Paulo atingiu em 2024 o maior número de internações por tentativas de suicídio já registrado. Foram 4.429 casos. Apenas no primeiro semestre de 2025, a média foi de 13 internações por dia. 13 tentativas de suicídio todos os dias no estado de São Paulo.
A faixa etária mais atingida é dos 20 ao 29 e os idosos, 70 a 79. Veja bem, é a confirmação do alerta feita pela espiritualidade 20 anos atrás. Na realidade, o mentor estava fazendo quase que uma profecia. Olha, vai aumentar e vai atingir essas duas fases. 20 anos passados da mensagem, do apelo, a gente tem essa estatística, dizendo que no estado de São Paulo, certo, teve, em 2024, o maior número. Se vocês olharem os gráficos que estão na mesma tela, vocês vão ver que para jovens e idosos em geral, a curva de suicídio é crescente. Então, essa é a razão básica por qual nós, repetidamente, retrazemos esse tema de suicídios. Ou seja, o que a doutrina espírita pode ajudar na prevenção do suicídio? E por onde vamos começar? Vamos começar, certo? Fazendo uma recomendação, uma sugestão de um livro que, exatamente em 2025, está fazendo 10 anos, que é o livro Viver é a Melhor Opção, que está na tela de vocês, que é do nosso amigo Trigueiro, certo? Que é um jornalista do Rio de Janeiro, certo? Que traz para dentro da doutrina espírita, de forma escrita, tudo que em termos de prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. É uma leitura, certo, atual, no sentido da escrita, da forma de escrita. Por que eu digo isso? Porque a doutrina espírita tem vários, dezenas de livros sobre suicídio. Muitos deles muito antes do 2005, que nós referimos. Esse tem 10 anos, certo? E, em particular, em especial, o nosso amigo Trigueiro, este ano, está lançando um livro que está associado à prevenção do suicídio, que é A Arte de Viver em Frente, com equilíbrio, certo? Então, nossa recomendação, certo? Aqueles que queiram ver, estudar, conhecer, certo? A prevenção no Brasil e no mundo sob a ótica espírita é um excelente livro. Terceiro, a pergunta-chave do nosso trabalho é: o que leva uma pessoa a fugir da vida através do suicídio? O nosso amigo Trigueiro, neste livro, Viver é a Melhor Opção, ele dá, na página 186, várias razões. Ele traz esse assunto distribuído no livro, mas nesse ponto ele diz: olha, as pessoas muitas vezes procuram o suicídio por várias razões, múltiplas razões. Porque está endividado, porque está doente, porque está desempregado, porque perderam o filho, a filha, a esposa. Múltiplas razões. O que nós vamos ver a seguir é uma tela que sintetiza, sob a ótica da doutrina espírita, quais são as razões e os fatores que empurram as pessoas ao suicídio. O nosso objetivo não é ver item a item dessas causas ou desses fatores que levam as pessoas ao suicídio. Vamos destacar apenas dois desses itens, mas o que nos interessa é demonstrar, através de um exemplo real, dramático, que essas causas são reais e estão dentro, né, acontecem na esquina, ali, no dia a dia, com um parente, com um amigo, com alguém que, por alguma razão, chega ao suicídio. Então, nós temos 5
causas, nas quais nós fazemos duas grandes diferenças que são importantes. Essas causas afetam as pessoas de forma distintas, diferentes, dependendo se ela está numa faixa jovem ou se ela está numa faixa idosa. Isso é importante ver. Afetam de formas distintas. O que significa isso em consequência direta? É que as consequências do pós-suicídio são diferentes. Porque o que levou a pessoa a esse ato foram diferentes. Então, nunca se pode dizer que todos os suicídios passam por todos os tipos de sofrimentos A, B, C e D. Não ocorre isso porque as causas, as intensidades dessas causas afetaram cada um deles de forma diferente. Sendo explícito, por exemplo, os conflitos familiares normalmente é uma causa preponderante na faixa da juventude. Mas não é para a faixa do idoso. No idoso, a causa preponderante é as perdas. Perda de saúde, autonomia, ação, as perdas. Essas perdas é que levam, na generalidade dos casos, o idoso a um suicídio. Não é a mesma situação para o jovem. Permeando essas causas, conflitos, tendências reincidentes, depressão, perdas, isolamento social, permeando isso, tem aqueles fatores que empurram a pessoa ao suicídio, que são a visão da morte e o materialismo. Se a pessoa está passando por um processo de perda, por exemplo, no idoso, e ele é materialista e tem uma visão de morte que é o nada, que desaparece, isso lhe empurra mais ainda à solução suicídio. Então, a visão da morte ou o materialismo, por si só, não são elementos que levam a pessoa ao suicídio. Mas se ela estiver numa situação de perda, isolamento, conflito, depressão, esses fatores dão um empurrão. E, ligado a isso, em todos os casos, seja de jovem, adulto, idoso, tem o processo obsessivo, ou seja, influenciações espirituais negativas que muitas vezes estão ligadas ao passado ou ao presente da pessoa, que é um terceiro fator que empurra ao suicídio. Então, a obsessão, por si só, ela não é um fator que leve ao suicídio, mas ela aumenta os conflitos, ela aumenta a depressão, ela aumenta o sentimento de perda, ela aumenta o sentimento de isolamento. Então, é como aumentasse a pressão da panela de pressão em que a pessoa está. A pressão em si não leva ao suicídio, mas ela aumenta, ela acelera o processo. E, por último, um fator muito importante, em praticamente todos os casos, a pessoa pode estar durante, às vezes, meses, anos, num conflito, um processo depressivo, um processo de perda, de isolamento, mas, na maioria das vezes, ocorre um ato, um acontecimento que é o gatilho, como se diz. É a gota que extravasou. É o último passo para ela decidir. A solução é o suicídio. Muito bem. Como eu disse, o nosso objetivo é exemplificar. O exemplo que vamos dar exatamente afeta a questão e mostra claramente a questão dos conflitos familiares e da visão materialista e distorcida da morte. Esses são os fatores preponderantes
que nós vamos mostrar no exemplo a seguir, que é trazida pelo nosso amigo Divaldo Franco, que ele já tinha relatado esse caso real, observe, é real, não é uma ficção, que aconteceu com ele há mais de 20 anos atrás, e que em 2024, portanto, ano passado, lá na Mansão do Caminho, no centro que ele dirigia, em Salvador, em que ele fazia rotineiramente palestras, e muitas vezes, dentro dessas palestras, havia a abertura de fazerem perguntas e respostas. Em 2024, fizeram a pergunta exatamente essa: por que as pessoas se suicidam? E ele relata, e nós temos o vídeo, relata exatamente esse caso que aconteceu com ele há mais de 20 anos atrás. E que nós vamos sintetizar para vocês aqui, para demonstrar o quanto, muitas vezes, aqueles fatores não é apenas uma lista, é uma realidade. E ele diz o seguinte: usualmente, depois da palestra, em que ele fazia, as pessoas vinham conversar com ele. Normalmente, ele já tinha descido do local onde estava fazendo a palestra, ficava em pé e as pessoas faziam uma fila e iam conversando. Conversas normalmente rápidas. Era um abraço, era um pedido para assinar a dedicação dedicatória de livro e assim sucessivamente. Isso era rotineiramente. E numa dessas vezes, se acercou dele uma senhora muito bem vestida, muito bem trajada, né? E a primeira coisa que ela falou para ele é o seguinte: Ivaldo, eu não acredito em nada do que você falou ou está falando. Não acredito em imortalidade, em plano espiritual, em reencarnação. Não acredito. Sou uma médica, psiquiatra. A minha linha dentro da psiquiatria é eminentemente materialista. Sou casado com um médico psiquiatra que segue uma linha ainda mais rígida. Portanto, nós e eu, em particular, não acreditamos no que você fala. Mas eu aqui estou com uma mãe que perdi o meu filho de 15 anos. E pergunto para você, o que você pode me falar de como é que ele está? Como é que é isso? Como é que uma mãe lida com a perda do filho de 15 anos? O Edivaldo disse que enquanto a senhora estava expondo, o plano espiritual mostrou para ele, espiritualmente falando, em termos de evidência, certo? Uma espécie de uma nuvem de espíritos ao redor da senhora, na qual se destacava dois espíritos. Uma senhora de 70, 80 anos de idade e um jovem completamente transtornado, que gritava na direção da senhora, dizendo: ela é uma assassina. Ele não entendeu aquilo. Ao mesmo tempo que estava ouvindo a senhora, estava ouvindo o jovem, a senhora que estava do lado intervém, o espírito. Diz: Divaldo, eu sou a avó dele, que é filho da minha filha, né? E eu estou dando o suporte no pós-desencarne dele. Então você pode dizer para ela, minha filha, que ele está amparado. Ele ouve isso e responde para a senhora: olha, a sua mãe está informando que ela está amparando o neto, ou seja, o seu filho.
A senhora, a médica, psiquiatra, ouve aquilo e diz: Mano, como é que isso é possível? A minha mãe está morta. Ele diz: exatamente por isso. Como ela está morta, ela pode ajudar o seu, o seu filho que desencarnou há 2 semanas. Informação que ela não tinha dado, né? E ela, ah, como é que pode? E deu o nome da senhora, o nome do filho. Você é um telepata? Você captou o meu inconsciente, certo? Que se associou com o seu inconsciente e aí absorveu a informação do meu inconsciente e assim foi tentando dar explicações psiquiátricas ou psicológicas de como é que ele tinha a informação do nome da mãe, do acontecimento, do filho. Ele vira-se para ela e diz: então você é um telepata? Ele diz: eu prefiro ser um telepata do que ser um psicopata. Né? Brincando, né? Logicamente. E diz: o que eu posso afirmar para você é que o seu filho vive, está amparado, passados 2 semanas, pela sua mãe, certo? O que significa que a morte não é o fim, continuamos existindo na espiritualidade, levando os problemas que muitas vezes nós trouxemos da matéria. Ela ouviu, não replicou, sentou, ela estava em pé, quase desmaia, fica em silêncio e vai embora. Na semana seguinte, repete-se o quadro. Ele faz a palestra, termina a palestra, ou as pessoas se aproximam e vêm. Só que ela não vem só. Ela vem, ela e o marido. E o marido já se antecipa a ela e se dirigindo para o Divaldo e diz: vocês são uns charlatães. O Divaldo ouve, mas você me conhece? Para saber, para designar que eu sou um charlatão? Não, eu não conheço você, mas todos da doutrina espírita são charlatães que tentam enganar mulheres, como a minha esposa. Ele ouve e o Senhor continua. Ele novamente vê um quadro espiritual semelhante à da semana anterior, em que viu novamente a mãe da senhora, o neto, numa situação de descontrole, novamente, né? E o pai, nada sabe, pergunta: como é que você falou tudo aquilo para minha mulher, que o meu filho está vivo, tá parado pela minha sogra? Isso não é possível. Eles estão mortos. Nos prove que você está com a verdade. Divaldo ouve e passa a ouvir o que a senhora, o rapaz, os mentores passam a informar a ele. Ele diz: olha, o seu filho de 15 anos desencarnou por um suicídio no dia imediato à Páscoa. Por quê? Porque ele tinha, com 15 anos de idade, um grande anseio íntimo
de se tornar padre. Ele queria entrar para um convento, para uma ordem religiosa. Mas que com 15 anos de idade, ele não tinha, em termos das leis, a liberdade de fazer isso. Então, ele precisava da autorização de vocês dois. Mas isso, para vocês, a entrada dele numa ordem religiosa era completamente contra aquilo que vocês pensavam em termos psiquiátricos. Vocês consideravam que aquilo era um desvio de personalidade, um desvio negativo. E nesta semana, 2 semanas, 15 dias atrás, como era próximo da Páscoa, ele novamente, certo, participou de todos os eventos religiosos ligados à Páscoa. E novamente voltou a conversar com vocês, pedindo autorização para entrar no convento. E vocês negaram. Aí ele ouve a negativa e fez a seguinte pergunta para vocês dois. Vocês me garantem que não existe nada após a morte? Que a morte é o nada? E vocês dois responderam: nós garantimos. Ele ouviu e aparentemente aceitou, ficou calado, saiu da sala, foi ao seu quarto, na sua cabeceira, ao lado da sua cama, pegou o revólver que era seu, se dirigiu ao dormitório dele e deu um tiro nele. O pai entra em desespero com a descrição. Como é que você sabe disso? Nem a minha esposa sabia desses detalhes. Ele diz: o que eu estou lhe relatando é o que a espiritualidade está me mostrando. O que a sua sogra está relatando e o que o seu filho em desconto está relatando. E a espiritualidade está me dizendo que, por intercessão da avó, eu vou tentar escrever aqui algumas linhas do seu filho para vocês. E ele faz isso com a ajuda da avó. E num dos trechos da mensagem tem uma frase que é fundamental, em que o filho diz: pai, me perdoe. E a avó diz: o meu filho, nesse momento, voltou aos meus braços. E ela faz uma pergunta: e agora? Que é a mesma pergunta que os pais fazem para o Divaldo: e agora? E o pós? E o que vem pela frente? A resposta dele é o que está na tela de vocês, em letras grandes. Como não podemos interromper a vida, não podemos impedir as consequências dantescas da vida. Ou seja, exatamente por não conseguirmos impedir o pós-desencarne dessas situações não serem tranquilas, é que o mentor, o Dias da Cruz, estão lembrados? 20 anos antes, tinha feito o apelo. Porque são 10, 30 casos diários que chegam à espiritualidade, onde as consequências se perduram durante
anos, meses, e que são de difícil tratamento. A questão é o que fazer. O que fazer em duas situações. O que fazer para aquele que passou, o familiar desencarnou dessa forma? O que fazer? E o que fazer para aquele que não é nem o familiar, mas é a pessoa, ou o jovem, ou o idoso, que está à beira do precipício do suicídio? O que fazer? Primeiro, o que fazer para aquele que ficou e que passou pelo trauma, porque é inevitavelmente uma situação traumática, seja se o parente, o amigo que desencarnou é um jovem ou um idoso. Essa pergunta foi feita ano passado, 2024, para um casal que teve o filho há 30 anos antes, certo? Que passou por um suicídio usando um carro dele. Vocês devem saber, todos nós aqui, que setembro é o mês amarelo. Amarelo por quê? Amarelo veio desses pais que, em homenagem ao filho, no velório, em que ele tinha usado um carro amarelo no meio do suicídio, uma homenagem a ele, criou aqueles emblemas. E o emblema, eles imaginaram ele colocar amarelo, que era a lembrança da cor do carro. Então, esse casal, 30 anos depois, entrevistaram, casal americano, e fizeram essa pergunta. E aí, passados 30 anos, como é que vocês lidaram com o problema? Eles responderam: difícil. Mas o próprio senhor destaca: dois pontos são importantes. Primeiro, você precisa aprender a vencer dia a dia. E ele mesmo compara: é como a situação de um viciado que está se reabilitando, se afastando do vício. É a vitória de cada dia. A vitória de cada dia. Para não cair na tristeza, na amargura, na depressão, você tem que vencer cada dia. Segundo, nós, ele dizendo, ficamos pensando o que fazer. E nós achamos que devíamos criar um movimento de prevenção do suicídio. Daí tivemos a ideia, no velório dele, do emblema, e durante os meses seguintes fomos expandindo esse movimento na tentativa de alertar pais, médicos, educadores da prevenção do suicídio. Passados 30 anos, isso multiplicou pelos Estados Unidos, pelo mundo. Então foi uma terapia para nós e uma ajuda para todos. Esses dois respostas desse casal, certo? Se refletem dentro da doutrina espírita exatamente nesse sentido. Preciso superar o momento da perda. Às vezes leva tempo. É, no começo, denominado de luto. O luto, certo, faz parte. O luto não pode se transformar em patológico, ou seja, ficar a vida inteira. E um modo de não ficar a vida inteira é trabalhar em benefício de alguém, dos filhos, de tal forma que a pessoa vença cada dia através do trabalho e adquira méritos para ajudar aquele que foi. E em terceiro, o que o casal americano não falou, mas nós falamos, é preciso confiar na misericórdia. Como nós dissemos, cada caso é um caso.
nosso amigo Chico Xavier tem mais de 70 livros de mensagens de desencarnados, parentes. Nós varremos todos esses livros do Chico e separamos todas as mensagens, e às vezes as pessoas não percebem, todas as mensagens de jovens que desencarnaram pelo suicídio. O que que nós observamos? Que tinha mensagens de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, de jovens que tinham desencarnado através de suicídio, cuja carta foi uma bênção para os pais. Mas o que que nós queremos destacar, além de ser uma bênção para os pais, é que cada caso é um caso. Você vai ter aquele que consegue dar uma comunicação com ajuda espiritual, 1 semana, 2 semanas, 3. Por quê? Porque os fatores que levaram o jovem, e na quase totalidade dos casos, um grave processo obsessivo, tem atenuantes, tem ajudas que levam com que o espírito, mesmo desencarnado nessa situação, tenha a possibilidade de trazer uma comunicação, por exemplo, que é a misericórdia da ajuda. E por último, né, o que fazer para aquele que está na vida, que não passou por um trauma, de ter um parente, um amigo desencarnado nessa situação? Qual deve ser a diretriz? É o que está na tela de vocês, que nós destacamos como esperança. Por quê? Tem um poeta já desencarnado, gaúcho, desencarnou há exatos 30 anos. Aliás, ele desencarnou no mesmo ano que o jovem de 17 anos americano desencarnou nos Estados Unidos, né? E que disparou o processo da fita amarela. Né? Ele tem uma frase que nós achamos absolutamente brilhante. Muito simples a frase, mas é algo que o que está por trás é o que é o importante. Ele diz: o ditado diz que enquanto há vida, há esperança. Essa é a frase que nós ouvimos. Enquanto há vida, há esperança. Ele diz, o Quintana, eu penso o contrário. Enquanto há esperança, há vida. Por quê? E ele dá um exemplo absolutamente simples, trivial. Porque nunca foi encontrado em nenhuma parte do mundo, no bolso de um suicida, um bilhete de loteria que iria correr no dia seguinte. Entenderam? Se a pessoa tem o bilhete de loteria no bolso, significa que ela não perdeu a esperança de amanhã ser diferente, de amanhã ser melhor, de encontrar uma solução. Então, aquele que não tem o bilhete no bolso é que perdeu todas as esperanças. Então, enquanto há esperança, há vida. Ou seja, o que não pode morrer primeiro é a esperança. E isso muitas vezes ocorre no idoso, em particular, ou em especial. Não sei se vocês conhecem uma cantora chamada Nora Ney, do século passado, né? Ela cantava uma música chamada Ninguém Me Ama, Ninguém Me Chama de Meu Amor, década de 50. O cantor era o Antônio Maria, o autor da música. E ele dizia, no final da música, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço. Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim.
Esse é o pensamento da morte da esperança. Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. É a esperança morrendo. E, em consequência, a vida. E aí chega ao suicídio. Portanto, o que não pode morrer primeiro é a esperança. E como poderíamos conseguir isso? Duas grandes diretrizes ligadas à esperança. Uma explícita, ligada à questão do tempo, e outra da fé. Uma do nosso amigo Giacomo Góes, escritor espírita, já desencarnado. Vários livros. Extraordinário palestrante. Ele dizia: esperança, definindo o que é esperança. Esperança é aquela força mágica que faz com que a gente, no tempo, desate os nós que a vida nos apresenta. Aquele rapaz que nós falamos do exemplo tinha um nó. Um nó feito pela negativa dos pais. Ele não teve a esperança de dar um tempo. Vou chegar aos 18, vou chegar aos 19, aos 20, vou ter a liberdade, o livre-arbítrio e entrar no convento. Por que não? Esperança é aquela força mágica que faz com que a gente, no tempo, desate os nós. Todos nós temos esses nós. O idoso pode ter o nó da enfermidade, o nó do desamparo, o nó, um nó. Se eu enterro a esperança, eu não dou esse tempo. Esperança é aquela força mágica que faz com que a gente, no tempo, desate os nós que a vida nos apresenta. O nosso amigo André Luiz tem uma frase brilhante que se aplica nesse caso, mas ela é absolutamente geral. Ele diz: não corte o que você pode desatar. Ele aplicou essa frase quando ele estava estudando a questão da eutanásia. Não corte o que você pode desatar. Muitas vezes, o jovem ou o idoso perdem a esperança de desatar o nó. Aí eles veem que a solução é cortar o nó. Cortar o nó é se matar. Mas grave, a frase é de uma aplicação muito mais ampla, que não é o caso de vermos aqui. Não corte o que você pode desatar. Para você desatar, precisa de esperança no tempo. E a segunda diretriz é do nosso amigo Tomás de Aquino, que é considerado um dos maiores teólogos, filósofos cristãos. Há 800 anos atrás, ele dizia: nós devemos ver a esperança como uma âncora. Mas ele dizia: a âncora que eu estou falando tem semelhança à âncora de um navio, mas com uma grande diferença. A âncora do navio está atrelada, ligada na terra, no chão do oceano. A esperança que nós estamos falando não está atrelada à terra, está atrelada a Deus. Assim, é esta âncora que nós precisamos manter. Porque se eu corto a ligação entre mim e Deus pela esperança, o meu barco pode afundar. Essa âncora é a fé. Por isso que o nosso amigo Giacomo diz: a esperança é aquela força mágica. Que força mágica? A fé.
Quando eu consigo fazer essa esperança ser essa força mágica, fé, eu tenho uma âncora. Tendo essa âncora, eu consigo dar tempo ao tempo para desatar o nó. Para sintetizar um trecho de uma mensagem do nosso amigo Emmanuel, principalmente para aqueles ou que ficaram e passaram por uma situação de ter um parente, um amigo que se foi tragicamente, ou que estão passando por momentos difíceis. Ele diz: não peças o afastamento da tua dor, roga forças para superá-la com serenidade e heroísmo. Não solicites o desaparecimento das pedras do caminho ou dos nós, diríamos nós. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não peças a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhe as lições. Nada existe sem razão de ser. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, da mesma forma como a tempestade tem os seus efeitos na natureza. Peçamos forças, pensamentos e meios para superarmos os nossos nós no tempo, através da esperança. E para finalizar, uma poesia do nosso amigo Cornélio Pires. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Tolera com paciência, com esperança, qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Esperança que se materializa na primavera, com novas folhas, novas flores, no recomeçar. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.